Vento? Não, é retorno mesmo, que eu ouço exatamente o que eu falo, né? Vento não tem como se Não encaixar tô nesse ouvindo sentido. nada, na verdade. Será que Tô você no não tá Skyrim, ouvindo? tá ligado? Não, depois do vento. Oi? Será que você não tá com a tua stream aberta ouvindo você falar? Não, se eu deixo sempre desligado, porque senão a minha stream ia refletir o som da própria stream, ia virar um loop infinito de som. Então, não sei. Fica a coisa mais horrível do mundo, inclusive. Eu não tô ouvindo a stream do Nanão. Tô ouvindo o retorno do Nanão. Tá, muito bem, vamos lá. E ele te serve uma bebida e fala, essa aqui é por minha conta. Ele fala assim, é um negócio perigoso, mas precisa ser feito. E alguém tem que ser o suficiente para dar conta do recado. E um punk como você, grande, forte, parece que já passou por poucas e boas e ainda tá vivo. E com essas tatuagens, duvido que alguém vai ter coragem de te encarar, a não ser que seja alguém muito capaz. Bom, até o momento você está me convencendo. Tem dinheiro envolvido também, é claro. Não é só caridade. Agora chegou na parte que importa. Muito bem. Volte sexta-feira à noite, às 6 horas. E eu vou levar você até o local. Bom, considere-se então que o compromisso está combinado, está marcado. Eu te encontro aqui no bar? Perfeito. Eu estou sempre por aqui, você sabe. Alguém tem que dar conta desse lugar, já que eu não tenho nenhum guarda-costas. Bom, você sabe meu preço. Conversaremos disso sexta-feira, então. E você fica Ele imaginando. pega o Pode falar. sobrava, né, do whisky no copo. Ele dá mais uma golada, termina todo o copo, bate com o copo na mesa e vai embora. Só dá um olhar de canto, assim, de rosto pro barman, já insinuando que tá a deixa dele. Beleza. Muito bem. E agora vamos para o Nicolas. Pois não, antes de tudo, é importante falar que acho que a stream tá travada. Poxa, sério. Tá travado. Deixa eu dar uma conferida que eu não estava conferindo nesse exato momento. Será que tá acontecendo? Minha gravação tá ruim, cara? Será que na internet, Tô Du? achando que. Não, cara, eu tô achando que esse é meu problema é de driver da minha placa de vídeo, cara. Porque o driver da minha placa de vídeo, NVIDIA, eu acho que ela deu problema recentemente. E eu devo estar usando aqueles driver padrão que vem na computador, sabe? Intel, não sei o que. Entendeu? Compensa então você instalar um drive se tá incompatível a versão anterior. Tô achando que é uma coisa assim. Poxa, que coisa, hein, mano. Ô, caraca. Não tá aparecendo nada nesse exato momento aqui. Pra mim travou, cara. Meu travou. Parece que tá travado mesmo. Eu tô Mas entrando tipo, num. acho que o áudio funciona, só que o vídeo não. Problemas técnicos. Deixa eu fechar algumas Aguarda coisas que eu desnecessárias aqui. Bom, enquanto eu vou tentando resolver aqui, eu vou continuando aqui, tá, Nico? Sem problema. Mesmo que a gente fique sem a nossa visão, a gente ainda dá pra ouvir aqui, por enquanto. O pessoal fica só no Theater of Mind aí. Mas você consegue ver você pelo. Não consigo, não. Eu consigo Tá. sim. O pessoal, por enquanto, vai estar no Theater of the Mind, né? Beleza. Muito bem. Então, Nicolas, vamos falar um pouco do seu personagem, o Leonel, né? Claro, O Leonel, ele é um medtech, né? correto. Quantos anos ele tem mesmo?
26 anos. 26, um Meditech jovem. Então, primeiro de tudo, eu quero saber qual que é a descendência dele. Cara, Norte-americana, sul-americana, central, oeste europeu. Eu vi essa risada aí, não. Pode falar, pode a falar. ascendência dele é norte-americano mesmo, o padrão, o nome dele. Beleza. Shepard mesmo, a família dele, se for puxar a muito tempo atrás, eles atuaram na Europa, mas aí majoritariamente a ascendência é norte-americana. Entendi. Beleza. Tranquilo. Quais são as línguas que você fala? Eu falo fluentemente português e inglês. Muito bom. Falo de maneira quebrada. É o poliglota do grupo. De maneira quebrada, eu falo espanhol e eu apenas entendo na língua falada de maneira quebrada também o chinês. O resto, não. Perfeito. De maneira quebrada, você falou o quê? É que De maneira ele entende pouco o quebrado, né? Não, eu entendi. Eu quero saber qual que é a língua. espanhol e chinês. Chinês, entendi. Eu sei o que é o quebrado. Eu não sabia se era isso. Achei que era dúvida era com relação ao quebrado. Não, ele foi falar e acho que alguém falou em cima ou cortou, não sei, não entendi. Acho que cortou, porque ninguém falou em cima. Me fala algumas características que você acha que combina com o seu personagem e eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, tímido e discreto, mais rebelde, antissocial, violento, arrogante, talvez orgulhoso, temperamental, cabeça dura, impulsivo, nervoso ou estável, sério, às vezes meio bobo, meio cabeça na lua, meio. Eu, Calma, só um pouquinho. Intelectual, destacável, amigo, aquela pessoa sempre extrovertida. O que você acha aí dos que eu falei? Um exemplo aí. o Leonel é uma pessoa simpática, né? Simpática. Ótimo. Uhum. Ele de certa forma, para uma pessoa de longe, ele pode parecer introvertido, mas ele é como qualquer outra pessoa na hora que pega uma intimidade, ele consegue mais se abrir. Ele gosta de estar rodeado de pessoas e, acho que seria isso, né? Mas, Muito bem. Simpático e vou pôr extrovertido, acho que é. Então, extrovertido, porque você falou que uma pessoa, gosta de estar com uma as pessoa, pessoas? uma pessoa que uma pessoa pode ver que isso é uma coisa interessante. Introvertido significa a maneira como ela se porta perto das pessoas. A pessoa introvertida normalmente fica parada quieta no canto dela, não conversa Uhum. muito. Mas isso não significa, por exemplo, que ela evite pessoas. Então, Às vezes ela não faz porque ela não é acostumada, sente medo, sente nervoso. então, tipo, ele é uma pessoa introvertida, mas ao mesmo tempo simpática. Você consegue entender? Mais ou Sim, menos. sim, sim, sim. Sabe aquele teu Ele não, amigo ele que. não tá sempre em todos os lugares sociais, convívios sociais, mas quando alguém conversa Mas, com ele, ele é um tipo, cara legal. sim. Chega até a Seria mais. surpreender, né? Tá É. ótimo. Mais alguma uma negativa? Porque você só trouxe coisas positivas ou Uma, neutras, né? negativo, ele tem uns hábitos que não são muito Tímido, bons. né? É, Poderia ser por uma coisa. exemplo, Antissocial. você pode dizer. Você pode. Antissocial, não. Não, tô dando alguns exemplos. Rebelde. Mas, por exemplo, pode colocar uma certa timidez, ou talvez Beleza. como é que é o nome? Pode ser uma certa timidez e ter alguns hábitos também, tipo, ou coisas que eu tinha colocado os tweaks dele.
Mas na personalidade dele, você pode colocar que seria tipo um cara tímido. Um exemplo de como ele se veste, as vestimentas dele, o estilo pessoal dele. Por exemplo, um chique genérico, um cara que se veste com aquelas roupas da cidade que se destacam, alguém mais que se veste como uma pessoa de negócios, uma alta costura, um boêmio, roupas de gangue, roupas de nômade, meio que aquelas vestimentas que é uma coisa que está surgindo nova aí, um pop, um Asian pop, assim, tem muito uso de cores, muito uso de blings, assim, de colares, pulseiras, anéis, brincos, uma coisa assim que chama bastante atenção, assim. 90% das vezes você vai sempre ver ele usando as mesmas roupas sem graças, né? Seria, por exemplo, seu jaleco, ou no máximo uma camisa mais social, ou uma calça, você não vai ver muito ele usando nada extremamente extravagante. Eu diria que a roupa confortável de sempre, uma coisa assim. Ele não é mal vestido, É aquele sabe? cara que sai, né, de casa com calça de Ele, moletom. não, ele ele não colocaria chegar no nível desleixado, mas é no nível de que a preocupação com a roupa não é a primeira, sabe? Então, confortável, roupas confortáveis. É, confortáveis, padrão, tipo, é justamente na confortabilidade mesmo. Tipo, eu já uso essa roupa desde sempre, eu continuo usando. Sabe Comuns. aquela famosa camisa que você sempre, quando você vai sair, você acaba pegando ela? É tipo isso aí. Beleza. E me dá outros exemplos de características que você se destacam, fazem destacar você. Como, por exemplo, usar óculos escuros, tatuagens, cicatrizes, luvas de espinhos, aqueles piercings de nariz, piercing na língua, unhas diferentes, estranhas, às vezes até implantadas, botas com espinhos ou caneleira, ou aquele, né, uma luva sem os dedos de O- fora, eu, né? Ou eu alguma acho outra coisa. eu acho que o que puxaria mais para o extravagante é o fato de que ele anda com o jaleco independente do lugar onde é que ele vai. Então, tipo, mesmo que ele não esteja trabalhando, ele sempre tá de jaleco, sabe? Em questão de tatuagens, essas coisas, ele não tem Nada, tatuagem. nada, nada, nada. Isso, Nenhuma não, tipo, característica cyberpunk, assim, que chama atenção. o Ele vai Cyberpunk parecer o nesse, cara de fora, até, assim, pensando. ele é o Cyberpunk nesse que ele tem o fato de que, tipo, ele tem modificações no corpo dele, né? Uhum. Mas, tipo, por exemplo, tatuagens, essas coisas, não. Porque ele ainda assim ele tenta puxar um pouco ainda a ideia dele de querer ser um médico, né? Então, tipo, Sempre veste como que é? O o jaleco dele. jaleco. Ele sempre tá de jaleco. Então, tipo, ele pode estar É. numa situação extremamente social, ou ainda assim numa situação tipo, nas ruas Então você não ele tem nada que chama atenção. Não, nada de é, extravagante. você pode ser só um cara sem graça. Nada extravagante. Não usa nada extravagante. Beleza. De fato. É, Quais são as motivações que você possui? Por exemplo, dinheiro, honra, cumprir com a sua palavra, honestidade, conhecimento, vingança, amor, poder, família, amizade. A motivação é juntar dinheiro e tentar subir na escala social, né? Largar, voltar a ser, é basicamente ser. O objetivo é sair da Perfeito. linha da margem de pobreza. Uma pessoa da qual ele valoriza muito, ou um objeto pessoal que ele valoriza muito. Por exemplo, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, uma amante, uma namorada, um amigo, um pet, né? Um mentor, um Ele, ele professor, uma figura valoriza, pública, um herói. ele valoriza muito os pais dele, né? A memória deles. Quase não chega a ser um nível Batman de idolatria, mas ainda assim é uma coisa de toda vez que ele tenta lembrar do passado, ele lembra muito dos pais. Pode ser uma coisa assim. Pais que se sacrificaram muito para criar ele, né?
São os pais que ele pais que ele gostava muito, que ele perdeu de maneira muito Eles estão prematura, né? vivos ou mortos? Mortos. Ambos mortos. Ambos mortos. Morreram no acidente de avião. Muito bem. E. Calma lá. Beleza. E diga, a sua família originalmente teve que background quando você cresceu ali, né? Lembrando aquilo que eu tinha explicado ali, né? Imaginando os mais ricos, a classe média, que vive Sim. com conforto, mas não luxo, e a pobreza e a miséria. É, eles eram mais ricos, poderia colocar uma classe média bem mais alta, ou, por exemplo, uma Tipo uma classe classe alta média baixa. alta que a gente fala, né? Entre a classe média alta e a classe alta baixa, digamos assim. Ele não chegava a ser um magnata dono do mundo, mas ainda assim ele vivia como um playboy. Durante a infância dele foi assim, até a morte dos pais dele, e que também culminou justamente na época que ele acabou com o tempo perdendo a fortuna dele. Então ele cresceu a vida inteira como um playboy, como um cara de classe alta, e agora está na classe baixa. Muito bem. Me diz um exemplo de uma desavença que ele já teve, vivendo no mundo desse cyberpunk, lembrando os exemplos que eu dei quando eu estava falando com o Ronan, de vários tipos de situações que você pode ter desavença e não porque você está buscando ela, muitas vezes elas que te encontram. Você já teve com alguém algum infortúnio, uma Ah, dificuldade de lidar por algum motivo? toda semana. A Jota cobrando na porta e ameaçando Perfeito. quebrar as pernas. O tempo todo. Agiotas É a minha vida, gente, cobrando. é isso? Tá devendo pra Deus. A minha vida foi boa. Né? O nome tá escrito em todos os cadastros restritivos de crédito. Tá maluco, cara. Caralho, isso é muito boa, velho. Mano, isso que é Muito bem. cyberpunk, tá ligado? Imagina o nível da pobreza do cara. Muito bem, Nicolas. Me fala agora, conta a história do seu personagem de uma forma resumida para nós conhecermos um pouco melhor do Leonel Shepard. Claro, o Leonel vem de um berço de ouro, né? Eu falei, a família dele era dona de uma empresa de farmácia. Então eles tinham um dinheiro bom, né? Porque indústria farmacêutica é dinheiro pra caralho. Só que o que acontece? Depois de um tempo, eles optaram por vender aquela indústria e ficou só o dinheiro da venda. Então, vida de herdeiro, bom demais, né? Só que vivendo prematuramente, isso que eu falei, os pais dele não tão prematuramente, os pais dele morreram na época dos seus 20 e poucos anos. Então, aquele dinheiro dali, o Leonel não soube administrar, acabou se envolvendo em muita dívida de jogo, ele gastou muita coisa também com o consumo de drogas. Então, aquele dinheiro rapidamente acabou. E de poucos anos aí ele torrou aquele dinheiro todo e se viu entulhado de dívida, devendo para Deus e o mundo, inclusive para muito criminoso. Ele Ele sentiu essa diferença da vida que ele tinha de antes, do conforto, com dinheiro para conseguir pagar tudo que ele precisava, e agora tudo que ele agora ganha ele paga para dívida e não tem quase nada. não tem quase nada. O Leonel ele chegou a cursar aí 4 anos de medicina, né? Numa universidade top, mas depois que o dinheiro acabou, obviamente não dava para pagar aquelas mensalidades exorbitantes. E ele acabou pulando fora. O pouco que ele sabe, o que ele aprendeu não era o suficiente para, por exemplo, ele poder tirar uma licença de médico, mas, pô, já é mais do que a maioria das pessoas, então ele virou um cirurgião clandestino, abriu a clínicazinha dele, que é basicamente um lugar completamente fodido, e ele tenta, basicamente, tira o sustento dele costurando criminosos na rua. É basicamente isso. Muito boa. O trabalho dele é ser o remendão, né? É isso aí mesmo. Boa, boa, cara. Legal, cara. Muito bom. O Leonel também conhece a Last Round, que é a taverna, né? E um dos motivos por que você conheceu o Last Round é porque você
às vezes você sempre vai nos lugares onde você usa sua compulsão por jogos, né? E na Last Round, lá eles não têm mesas assim de cassinos e apostas, aqueles níquel, como que é o nome daquele negócio de Caça-níquel. caça-níquel, isso mesmo, caça-níquel, ou, sei lá, jogo do bicho, não tem. E aí é o único lugar que você consegue, às vezes, ir e não ter um ataque, assim, de compulsão, de vontade de jogar, e para tomar uma bebida, para descansar, para comer. E chegando lá, uma coisa que diferenciou esse lugar de todos os outros foi é, você percebe que ali o povo é bem tranquilo, bem bacana, e diferente da maioria dos outros lugares, você se sentia bem acolhido ali, né? E chegando lá, você conheceu uma pessoa. E eu vou te mostrar quem que é esse cara. Ok. Te surpreendeu muito. Tá aparecendo pra você, por acaso? Tá aparecendo. Ah, esqueci de mostrar pro pessoal de casa, que eu tô sem mostrar o mapa, tá mostrando só as câmeras. Te surpreendeu que um belo dia você catou, foi contar, tipo assim, puxou a conta assim do bolso assim, e você não tinha dinheiro pra nada, cara. Você tava tão na merda no final do mês ali que você não pegou um trabalho, um nada, você não tinha nem dinheiro pra comer. Você chegou ali na taverna e falou, pô, você conversou ali com o Brock, que é o taverneiro, né? Que eu já tinha mostrado ali, né? Pô, Brock, pendura uma aí pra mim. Aí ele falou assim, pô, cara, se eu fizer isso pra você, vou ter que fazer pro meio mundo. Não tem como, cara. É complicado pra mim, entendeu? E aí você ouviu um cara, ei, Brock, um cara bem elitista falando assim, põe na minha conta. Pode liberar a comida liberada pro rapaz aí. Ficar sem comida não tem como, né? E você se surpreendeu quando você olha. É o inverso ao extremo do que você imaginaria alguém que te ajudaria. É um verdadeiro exec, daqueles assim de alto escalão, assim. Tipo, talvez não um chefe, diretor de uma corporação, mas talvez um gerente, alguém importante ali, um técnico muito importante. Só que ele é um cara que ele abrange assim uma aparência. Ele cuida tão bem da aparência dele que quando você olha, você quase fica fixo. Não porque você tá apaixonado pelo cara, é porque é tanta coisa maravilhosa de olhar para ele, o corte de cabelo perfeito, os óculos escuros mais incríveis que você já viu, que refletem assim até a sua aparência nele. As vestimentas são todas impecáveis, um terno assim, tipo de seda, uma roupa de frio assim com uma pelugem branca assim de animal, e a aparência dele é mais, não tem quem não olha e fala, caraca, quem é esse cara? E ele tem alguns, como posso dizer assim, alguns capangas assim dele, assim, que são tipo os caras que trabalham para ele, fazendo a proteção dele, que geralmente esses caras de alto escalão têm isso. E ele fala, e ele tava bebendo uma bebida, ele falou: "Ei, rapaz, junto-se a nós". Me aproximo, né? Ele falou, muito obrigado pela refeição, mas eu acho Não, que você me confundiu. Eu provavelmente não posso te ajudar muito em muitas coisas, não, Análise. não se preocupe. Todo mundo passa por momentos difíceis na vida. Pode pensar É, que eu nunca passei, mas aí ele puxa assim os óculos dele assim, ele tira eles assim, e você olha o olho dele assim, tem uma cicatriz enorme assim, que eles fizeram uma reconstrução na pele dele, mas ele quis deixar a cicatriz no olho, e o olho dele direito é biônico assim, você consegue ver que ele provavelmente perdeu. Perdi o olho num atentado, e eu conheço muita gente necessitada. Ele falou assim, não é um prato de comida que vai faltar para mim, ele falou assim. então eu agradeço humildemente, muito obrigado. Começa a comer minha comida, tá ligado? Aí eles trazem a comida, você está comendo na mesa dele, entendeu? Aham, A mesa dele, diferente da maioria das mesas, a mesa dele é uma mesa maior. Você consegue perceber que você tá com uma boa distância dele, assim. Se aham. fosse pegar as mesinhas pequenininhas, você tava comendo quase do lado dele, assim, entendeu? E, e ele cata e fala assim, mas você se engana.
se eu falei com o cara errado, ele fala assim com você. Nós já nos conhecemos em algum momento? Ele não. Não, você não me conhece. Mas ele fala assim, mas você deve pra mim. Ele fala desse jeito. Ah, A minha organização que cuida de pagamentos, dívidas, sabe como que é, né? sei sim. Não, mas não precisa de se preocupar, porque eu tô para receber uma consulta que eu fiz na semana passada, mas o pessoal tá me enrolando um pouquinho. Me dá um pouquinho de prazo. Só mais um pouquinho, que eu te devo quanto? Não é pra mim que você tem que dizer isso. Ele fala assim. Eu sou chefe do chefe do chefe de quem que te cobra, ele falou assim. Só que eu acho que você pode me ajudar sim. E pelo que eu vi, você vive dizendo isso que mês que vem vai ter dinheiro e continua devendo. E acaba pagando só os juros, ou às vezes nem isso. Você se sente um merda nesse exato momento. É porque até para pagar os juros tá muito complicado. Aí a hora que você fala até pagar os juros no outro cara, você começa a estalar os dedos assim, na mão, assim, dele, assim. Cara musculoso, assim, que tá do lado dele. Mas eu pretendo. Aí ele fez assim com a mão, calma. Aqui só temos conversas amistosas. Eu tenho uma oferta de trabalho pra você. Não é algo que você tá acostumado a fazer. E talvez seus conhecimentos médicos nem sejam necessários. Mas na dúvida, eu prefiro ter alguém com capacidades de manter os colegas à sua volta vivos no grupo. Ah, É um trabalho que paga bem. Talvez ajude a pagar as suas contas, quitar umas dívidas. E eu não vou descontar do seu valor, eu vou lhe pagar em dinheiro, mesmo sabendo que você nos deve. Ele fala assim. Espero que uma parte desse valor você pague as dívidas, né? Ele fala assim. não, nisso não precisa se preocupar, senhor. Beleza, a gente não se apresentou ainda, né? Eu sou o Striker. Senhor Striker, provavelmente o senhor já me Você sabe que conhece. ele não falou o nome dele, ele fala tipo um codinome de rua, assim. Não, mas mesmo assim eu chamo ele de Striker. Não, senhor Striker, nesse quesito, não precisa se preocupar. Eu sempre honro com as minhas palavras. Eu prometo tudo do meu coração. Muito bom. Semana que vem, terminando esse serviço, eu já dou uma adiantada, a gente já dá uma batida um pouco aí no débito. E antes de Caralho. tudo, que tipo de serviço que a gente tá falando? É um Bom. Agostinho, certeza, mano. Agostinho! Caralho, Agostinho foi muito bom, velho! Puta que Eu adorei, velho! O Agostinho foi muito bom, velho! Caralho, mano! Porra, velho! Ele falou assim: bom, sabe, eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa que conhece uma outra pessoa e o filho dessa pessoa tá encrencado. É aquele negócio, eu não vou te contar como, né? Mas, tipo, eu conheço alguém. Sem problema, como podemos ajudar o garotinho? Então, vocês vão ter que se meter no meio do. Foi só um café que ele pagou pra você assim. Ele falou pro cara mandar uma comida completa pra você. Tipo, Isso, comida, bebida, cerveja normal, não é nada exorbitante, mas tipo, o prato que ele te mandou é o completo, assim, que vinha tudo: carne, arroz, feijão, batata, salada, mais adicionais. A hora que você olha, você fala assim, mano, não sei nem se eu aguento comer tudo isso, assim, você olha. Porra, já é mais que a comida que provavelmente eu consumi no decorrer da semana, tá ligado? Eu vou acabar com aquilo ali, tá ligado? Beleza. Já faz uma Pede pra marmitinha embrulhar pra pra casa, viagem, já. tá ligado? Não, vou encher no bolso É mesmo. isso mesmo. Coloca no bolso. Muito bom, muito bom. Muito bem, agora vamos lá pro Leonardo. Leonardo, The Ghost, né? Que o verdadeiro nome dele, na verdade, não é The Ghost. Qual é o mesmo nome Não é dele? Ghost. O nome dele é Victor Jenkins. Victor.
Nossa, ele podia ser um russo. Jenkins. Não é o que eu tinha pensado, mas já que você falou sobre ascendência, É por causa agora do vai Victor, ser. né? É que Victor é um nome comum lá. Sim, exato. Na verdade, eu ia sugerir isso, que na minha cabeça, quando eu pensei ele era japonês. Aí eu fui Oi! nomear e não coloquei o nome japonês. É, porque não foi nem um pouco japonês. É isso. Então vai ser russo agora. Foi o que eu inventei, Esse nome nada japonês aqui. Exato. Eu imaginei e aí eu só esqueci Bom, essa a parte gente já do tem nome. um médico pobre, né? Agora a gente tem... O russo japonês. O eu russo sei, japonês. ok. Pronto, tem tudo agora. O japonês sem o nome japonês tá certo, tá zero. desvendando tabus. Já tem um médico falido mesmo, já dá pra piorar. Né? Tranquilo. Bom pra caraca, velho. Muito bom, velho. Então tá, Léo. Eu vou responder aquelas mesmas perguntinhas ali que eu fiz pro pessoal. Vai lá. Então vai lá. Primeiro. Já que a gente ficou a cota aqui, eu escolhi uns quirks se você quiser adicionar também, tá? Mas tudo bem, vai lá. Boa, boa. Primeiro vamos lá começar com a sua ascendência, então. Então é russa. Eu vou colocar como russo. Eu acho que faz sentido pra mim. Legal, Só porque eu cara. inventei o nome assim. Russo. E quais são as línguas que você fala? Inglês. Ah, você podia falar uma língua a mais aí, mas tudo bem. Seria inteligente, mas eu não pensei nisso. Inglês. Não, tudo bem, não tem problema, não tem problema. A gente já resolve isso. Não é problema. E você tem um codinome, né? Ou seja, é um cara vivido, The Ghost, ou Fantasma. Eu diria que isso tem a ver com a maneira como ele é visto, especificamente no cenário onde é inserido, né? Então, principalmente a ver com pessoas mais de organizações criminosas ou que mexem ali mais com o submundo, então eles já me conhecem, mas só um grupo seleto. A ideia do personagem é realmente que ele não é visto, ele não é ouvido, por isso o nome The Ghost. Inclusive, é foda, né? Um cara receber um apelido desse, né? É isso. Só conhece quem realmente prestou atenção. Então vamos lá. Você é russo, certo? Uhum. Fala inglês. E os quirks, eu já tinha falado alguns, você pelo jeito já pensou em outros aí, certo? Cara, eu coloquei um aqui que faz todo sentido com o personagem. Eventualmente, se eu mencionar as desvantagens, eu coloquei que ele é careful, ele é cuidadoso. Ufa. Ele é um cara todo paranoico, então faz todo sentido que ele seja extremamente cuidadoso. Eu coloquei uma minor addiction, um vício pequeno. Ele fuma quando ele tá muito nervoso. Não é um negócio comum, é só se ele tá numa situação muito estressante, ele não tem como lidar com aquilo de um jeito, né, realmente atrás daquilo que ele tem que fazer, ele tá preocupado, ele fuma um cigarrinho de vez em quando. Vício menor cigarro. E alguma outra coisa de personalidade que não seja cuidadoso, que seja mais no outro sentido, do lado mais problemático, mais negativo, assim, evidentemente negativo. Antissocial, violento, rebelde, tímido, Rebelde, secreto. Totalmente. Uma parte dele que eu ia mencionar é o fato de que ele é completamente iludido na cabeça dele achar que tem alguém atrás dele. E ele acha que esse alguém atrás dele é a corporação. Então ele é totalmente rebelde contra a corporação, ele tá tentando com todas as formas que Sabe ele o que puder eu acho que derrubar. encaixa aqui pra caralho aqui também? Sério. Sim, total. Na verdade, uma das vantagens que eu considerei, eu só não coloquei porque ia passar do limite, é no sense of humor. Eu já tinha até escrito isso aí, então com certeza, sério, faz todo sentido. Sério, meio cara fechado, assim, você Sim. não fica dando risadinha à toa, que nem a gente aqui faz. Uhum. Perfeito. Aparência do personagem, pessoal dele. Cara, características de vestimenta, de como ele se veste, de corte de cabelo, careca, faz aqueles navalha, né? Ou deixa o cabelo raspado, ou um rock longo, selvagem, sei lá. Como é que ele se veste, como é que é. Vamos lá. Atualmente ele não é de nenhuma gangue criminosa, apesar dele já ter sido de. Então ele não tem um motivo pelo qual ele se destacar com aquela vestimenta específica de alguma gangue, uma tatuagem, algo assim. Então, na verdade, o propósito dele é exatamente ser o mais blend, o mais plano, o mais
xoxo possível a aparência dele, exatamente porque ele não quer se destacar, ele não quer estar extremamente bem vestido, ele não quer estar não em concordância com o ambiente que ele está. Ele quer passar o mais despercebido possível, esse é o propósito dele. Então, sempre cores neutras, sempre o monocromático, tudo preto, sempre não se evidenciando muito. Então, esse é o propósito dele, ele não ser percebido. Então, até em sociedade, ele se mantém exatamente com esse objetivo em mente. Tá, fiquei na dúvida agora, tá? Você não se destaca, eu preciso colocar alguma coisa aqui que dê pra encaixar bem aqui. Ok, eu posso falar que eu tenho uma tatuagem da minha gangue antiga, que eu liderava, porém eu escondo ela o máximo possível. Eu gosto Eu dessa tenho- ideia, viu? Tatuagem eu da tenho- gangue antiga faz com que você tenha alguma coisa que, se alguém ver, talvez possa te ligar a alguma outra coisa a mais. Ok. Tatuagem da gangue antiga não se veste de forma Chamativa. muito chamativa. Não Uhum. se veste de forma chamativa. Bom, tem alguma outra coisa aparente, chamativa que esteja em você que você usa como uma aderência? Que nem esse exemplo das outras coisas que eu falei, você deu um exemplo da tatuagem ali, né? Mas Acho que já não que, seja mais roupa, talvez, né? Que seja como ele mais. é um cara meio sério demais, eu acho que uma coisa que pode transparecer na aparência dele é o fato de que ele tem uma certa rigidez com o próprio parâmetro dele. Então ele está sempre muito bem assíduo, ele está sempre com o cabelo cortado com frequência, ele está sempre muito bem assim alinhado. Mas isso Assiduidade, vou colocar aqui. não é de forma que Assiduidade. destaca ele, só é uma característica Cabelo pessoal dele. cortado. Roupas limpas. Uhum. Limpas e bem passadas. Muito bem. E uma motivação, né? Das motivações, tem exemplos aqui: dinheiro, honra, sua palavra, honestidade, conhecimento, vingança, Ok. amor, Eu anotei poder, uma aqui. família, amizade. Eu anotei, na verdade eu tinha até pegado com uma quirk que eu coloquei como uma obsession, mas obsession de quirk é tipo só alguma coisa que eu quero, na verdade, né? E eu coloquei causar uma mudança na sociedade. Esse é o meu propósito. De preferência derrubando a corporação. Mas deixar a marca dele na sociedade, essa é a ideia. Esse poderia ser reconhecimento. Deixar a marca, né? Que saibam que foi o Ghost que fez, né? Eu acho que é mais mudar as coisas do que necessariamente Deixar o ele nome saber que dele. ele mudou algo, do que necessariamente saberem que foi ele que fez aquilo. Tá, muito bem. Então, direto já para uma pessoa que você dê muito valor na sua vida, que você valoriza o que você aprendeu, o que você viveu, quem ela foi, que impacta na sua vida. Um pai, mãe, irmão, irmã, amante, amigo, um pet, um mentor, um professor, uma figura pública, um herói pessoal. Tá. Tenho 3 opções, e aí eu vou começar com uma que não é exatamente o que você falou, porém, se for, eu acho que pode ser que seja legal. Eu pensei na estrutura familiar dele e considerei o seguinte: na minha cabeça, a mãe dele morreu, e aí com isso o pai dele não quis assumir a responsabilidade de cuidar dele sozinho, e aí o cara foi embora e ele foi cuidado pelos avós. Eu queria, na verdade, que o meu coisa significativa fosse um lugar, que é o túmulo da mãe dele, que ele tem extremamente alta, né, tipo, relevância para ele. Esse espaço, esse lugar que ele frequenta com frequência. Caso não possa ser um espaço, aí eu tenho outras opções. Nesse caso, seria mais um local ou é a representação da família dele? No caso seria a mãe, só que a mãe tá morta. Então, para mim, seria o espaço onde ela reside atualmente. Para ele, ela fica ali e aí é o lugar seguro para ele. Não, pra mim basta, mas me diz aí, a conexão com a sua mãe, então, né? Valoriza a Uhum. mãe que faleceu. É. Isso significa que se alguém chamar você de filho da mãe, ou melhor, filho da. Né? Ok, tudo bem. Isso impacta com uma pessoa que você valoriza muito, né?
Ele também pode ser uma pessoa racional e não, não achar que literalmente a mãe dele. A não ser que ela conhecesse. A mãe dele era Tem uma tão lógica. importante, né? É. Tipo, nossa, eu conheço sua mãe e ela era uma rampeira. Aí beleza, aí faz sentido. Agora só chamar de filho da puta aleatoriamente é meio tipo. Tá, mas tu nem conhece minha mãe. Mas tudo bem, ok, vai na tua lógica aí, tá tudo bem. Tá, tudo bem, então. Tua mãe, então, vai ser o caso, né? Ok. E qual que é esse lugar que você catou e falou ali, que era o que ela tem ali? O túmulo. Tipo, o túmulo? Mas o túmulo não fica próximo, só uma coisa que você vê com frequência, não, né? É algo que o meu personagem faz com frequência. Ele visita semanalmente, por exemplo. Pode ser algo que ele pode fazer. Ele separa um dia da semana em que ele vai logo de manhã, compra flores, ele leva pra ela e senta lá por algumas horas. Tá, beleza, entendi. Se quiser não que seja isso, eu tenho outras opções, mas é que eu achei isso legal. Quais eram as outras opções que você tem? Eu tenho um fixer, e aí eu pensei que o meu fixer poderia ter uma relação um pouco maior comigo. Eu queria que o meu cara ele já tivesse começado a trabalhar desde muito cedo. E aí, se você quiser, se você não gostou da ideia do túmulo, que eu tinha achado incrível, tá? Mas tudo bem. Não, eu gostei da ideia do túmulo. Eu só perguntei pra ter uma ideia de que, quem sabe, a segunda ideia era melhor, mas eu acho que a primeira é melhor. Esse meu fixer, ele poderia ter algum vínculo familiar, poderia ser um tio meu, por exemplo. Ele começou a me colocar para trabalhar muito cedo para fazer coisas muito básicas, que ele precisava só que alguém fosse buscar um negócio ali, fosse fazer um negócio aqui. E aí, conforme eu fui crescendo, ele foi me dando mais tarefas, e aí ele, como foi quem me introduziu nesse cenário, ele tem grande presença na minha criação familiar. Eu acho mais interessante da sua mãe, mas eu queria uma coisa mais pessoal. O que você acha de você, como sua mãe já morreu, você carregar até hoje com você, por exemplo, uma joia que pertenceu a ela, ou um daqueles pingentes que se abre e tem a foto dela, ou carrega a foto dela na carteira, uma coisa física que te relembra. Tá. A coisa física pode ser um item, alguma coisa dela. Ela poderia ser uma enfermeira e ela tinha alguma coisa relacionada à medicina. Eu quero saber do objeto. Não sei, eu tô Mas tô pensando. colocando aqui, mãe enfermeira. E aí ela tinha algum objeto relacionado à medicina que eu guardo comigo. E aí na minha cabeça tá blanco. Caralho, objeto de medicina? Nossa, você pegou agora. Pode ser um. Carrega com você, tem que ser uma coisa pequena, então. Né? Não sei. Eu pensei numa coisa. O quê? Eu poderia ter, tipo, sabe quando a gente tem chave e a gente costuma pôr em chave aqueles Chaveirinho. chaveirinhos? E às vezes esses chaveirinhos podem vir de qualquer, né, aparência possível. Você podia ter um chaveirinho que é praticamente como se fosse um desenho daquela ferramenta clássica do médico para fazer estetoscópio, para fazer ouvir o Poderia ser pulmão. um chaveirinho de um Auscultar, né? Que ele não é tipo, escutar, né? Que eles falam, que eu acho mais esquisito isso. Poderia ser um chaveirinho, tipo assim, do símbolozinho com um mais grande vermelho e um fundo branco e que me lembra da minha mãe. Símbolo tá ótimo, chaveiro, vou colocar aqui. Chaveiro que pertenceu à mãe. Pertenceu à sua mãe. Um exemplo, não fazendo a comparação direta, mas o David do Cyberpunk Edge Runners, ele mesmo depois de anos ele continua usando a jaqueta da mãe dele. Sim. Nossa, a jaqueta é importantíssima. Então, tipo, aquela jaqueta pra ele é uma coisa de muita importância pra ele por causa da mãe, não a jaqueta em si. E depois ele se apega também à mão do Bane, que ele tem até a oportunidade de trocar por uma melhor, mas ele não troca porque é as mãos que o Bane prometeu pra ele quando ele morresse. Essas coisas têm a ver mesmo na história. Muito bom, cara. Essa da mãe e o chaveiro eu gostei, cara. Ficou bem legal. O seu background agora, né? Que classe social você acha que você veio? Veio Eu diria da classe que fica rica? entre pobre e média. É tipo um pobre ascendente. Então, eu acho que vai ser classe média, então. Porque o pobre mesmo aqui vai ser o miserável fudido. Não. O pobre vai ser o cara que tem pra comer só. É o que deu. É o que dá pra comer. Tá. Então O pode cara ser às vezes uma não média tem. baixa.
Não, pode ser Pode ser um médio, então é média classe não média. confortável. Tipo assim, um Classe média não média. extremamente Média- confortável. Ah, tá. Agora eu entendi média baixa. Não é média pra baixa, é média baixa. É isso. É. Classe média baixa, entendi.